Olá malta, já estamos aqui live, espero que esteja tudo ok. Isto hoje é um bocadinho teste. Porquê teste? Porque hoje temos uma música de fundo que são tipo sons dos estádios que vocês devem estar aí a ouvir neste momento. Pelo menos eu espero que estejam a ouvir. Se não tiverem, avisem-me, porque significa que tenho que corrigir qualquer coisa. E também hoje temos aí uma coisa especial que é o redeem que vocês podem fazer do chant do Roy Kent. Pronto, que eu vou deixar a malta brincar aí e testar. Meus convidados, como é que estão? Ótimo. Agora estão todos nervosos outra vez, estão todos. É sempre assim, a malta antes de começar o live já começa aí a falar, já estão a mandar piadas uns aos outros, depois eu de repente chego aqui então, como é que vocês estão? E eles. Pois. Há muita gente a ver agora. É sempre assim, é sempre Agora assim. não queremos. Já podemos dizer o Entretanto, que quisermos. entretanto, temos o primeiro Roy Kent da noite que pertence aí ao Sírio. Eu ainda vou testar. Eu fiz aí uns testes para garantir que isto não estava assim demasiado alto, mas é possível que eu tenha que alterar, mas já se vê. Se calhar começamos então aqui com as apresentações. Hoje vamos estar a falar então de Ted Lasso, não é? Como eu já estava aqui a explicar aos meus convidados, apesar de hoje isto ser focado na terceira temporada de Ted Lasso, é muito natural e a nostalgia, sei que isto é uma série com muito carinho para muita gente, é normal que nós acabemos a falar de outras temporadas, da temporada 1, da temporada 2, da série como um todo, e eventualmente no final vamos falar também, teorizar um bocadinho do que é que poderá vir aí para o Ted Lasso no futuro, porque pá, eu quero não acreditar que vamos ficar por aqui, de alguma das formas, quer seja spin-offs, quer seja por aqui ou por lá, gostava muito de acreditar que vamos ter alguma continuação desta série. Mas então, vamos começar aqui, estou aqui a olhar, quem é que vai? Vai o Tiago. Tiago, apresenta-te, és o Olá. primeiro, pronto, diz um bocadinho, conta-nos um bocadinho quem tu és, o que é que tu fazes e qual é a tua ligação com o Ted Lasso. Força. Boa. Mais uma vez, eu sou o Tiago, eu sou psicólogo, já há alguns anos, há mais do que eu gosto de admitir, e tenho uma ligação com os videojogos. No Twitter podem me encontrar por Psicologia dos Jogos, falar sobre a ligação da saúde mental e toda a parte ah, de tecnologia e tudo isso. Ligação ao Ted Lasso, muito interessante. Foi uma, uma onda de positivismo que eu estava a precisar na altura. Comecei a ver o Ted Lasso por curiosidade, para ver o que era. Não Admito estavas que foi deprimido principalmente por nessa causa altura? Não estavas deprimido nesse Não, preciso momento? foi mais por causa do encanto do bigode do Ted Lasso. Ok. Um, Fair enough, fair enough. Houve todo ali um fascínio por aquele bigode, que eu disse, eu quero ver o que é aquilo e como é que eles lidam com todo um bigode. Não, e fiquei preso desde o primeiro episódio. E super fascinado com a forma como eles lidam com o positivismo, não de uma forma unidirecional. É algo que funciona tanto para o bem como não tão para o bem ao longo de toda a série. E acho que é algo que é fascinante. E até porque lá pelo meio apareceu também alguém ligado à saúde mental. Eu acho que É verdade. vamos acabar por falar. Temporada dessa 2, personagem né? também ao longo dessa Temporada conversa. 2, acho eu, que Sim. é inserido. Sim, Ok. Dan, Esse sou e eu, tu? olá. Eu sou o Dan, eu tenho um podcast aqui no Brasil, inclusive muito feliz de estar aqui conversando com vocês, vocês lá do outro lado do mundo aqui, a gente está um pouquinho longe, mas a gente fica perto aqui, né? Acho que o Ted Lasso faz isso, né? Conecta muitas pessoas, acho que ele é uma série que fala muito sobre conexão, então eu tô até colocando aqui as coisas à frente, né? Antes de falar de mim, mas já falando da série. Enfim, eu tenho um podcast sobre videogames aqui no Brasil. Eu trabalho nesse mercado já há 10 anos, mais ou menos, e eu tenho um podcast chamado Up, que é um podcast focado em análises, em temas do mercado, de games, de forma geral. A gente fala sobre as tendências, a gente conversa sobre... De ponta a ponta, a gente só não cobre esportes, assim. É a única coisa que a gente não abraça lá no Up. Apesar de eu individualmente já ter trabalhado com esportes, né? Já fiz muitos trabalhos com esportes aqui no Brasil. E o Ted Lasso, ele foi uma série que eu não assinava o serviço da Apple. Aqui eu já tinha pego um período gratuito, aqueles períodos de teste, né, do
do serviço, onde eu assisti aquela série do Ian McGregor, que ele anda de moto fazendo tipo um... Por acaso essa não sei, mas Muito boa, acredito. inclusive, recomendo. Ele e meu irmão fazem tipo um tour de moto, né, pela América do Norte, assim, e tal. Bem interessante. Mas aí eu peguei pra assistir, não sabia do Ted Lasso, e muitas pessoas me recomendaram o Ted Lasso, porque eu gosto muito de futebol, e eu sou roteirista, então as pessoas falam assim, acho que você vai gostar do roteiro dessa série. Né? Então muitas pessoas me indicaram e eu resisti pra começar a ver. Não sei porquê, só resisti, assim. Só até mais que o uma momento- série, né? Mais uma série. Exato. Tantas coisas assim ao mesmo tempo, acompanhando ao mesmo tempo, essa época que a gente vive agora dos múltiplos serviços de stream, né? Então, Não é eu fácil. pensei, poxa, exato, mais um aplicativo, mais uma série, mais uma coisa, não sei. Até que eu resolvi dar uma chance, né? Após muitas pessoas insistindo, inclusive colegas de podcast que estavam vendo e que indicavam sempre a série com frequência. E acabou que ela me pegou muito pela coisa do alto astral, que inclusive o Thiago falou, né, do positivismo que a série tem, e que é uma coisa que, curiosamente, é muito contra a minha personalidade, porque eu sou zero Ted Lasso, Sim. sabe? Então, Sim, É vocês quase têm que como seguir se- o Dan no Twitter, porque ele está sempre ali a cascar. Faz parte. Eu acho que é um bocadinho também a tua persona, né? Que tu crias online, mas Pô, tu geralmente gosto um estás pouco. sempre ali a criticar qualquer coisa. E um certo ceticismo, né? De não botar Sim. muita fé em muita coisa. Então, é como se a existência do Ted Lasso fosse contra a minha própria existência. E ao mesmo tempo isso acabou me seduzindo de alguma maneira, sabe? E eu gostei muito da série. Acho que o tema futebol e toda essa atmosfera positiva que existe na série me provocou bastante, assim, pra gostar. E acabou que eu adorei os personagens. E acho que a gente vai falar mais, né? Então, Sim. isso. Ok. E por fim, Guilherme, conta-nos, tu. Pronto, para terminar, eu vou dizer que sou grande fã de futebol e sou grande fã de séries e, portanto, acho que a série Ted Lasso foi muito importante para mim nos últimos anos. Todos nós sabemos que a série foi lançada, não sei bem em que mês, mas foi durante a altura do confinamento, do primeiro, se não Exatamente. estou em erro. E eu acho que na altura foi perfeita, devido, lá está, como o Tiago referiu e bem, o positivismo que ela transporta, associado à parte que eu também gosto muito, que é de futebol, e para desde já também, para quem não gosta de futebol e pode estar aqui a ouvir a nossa conversa e ainda não viu a série, Alguém perdido. não tenham de ter medo, porque a série tem como base um clube de futebol e um treinador e os jogadores, mas não tem nada a ver praticamente, se formos a ver bem, com futebol, é sobre pessoas. E lá está, e aqui Sim. o meu gosto por futebol acaba por acentuar alguns dos toques e referências que são feitas, mas não é o que me leva o que me levou a ver a série, e é efetivamente o positivismo, a forma como o Dante estava a dizer, o roteiro, o guião, as conversas, a comunicação entre os personagens é muito rica. E sim, isso levou-me a ser um grande fã de Ted Lasso e pronto, estou aqui nessa condição para falar da série. Exatamente. Olha, conveniente, temos aqui o segundo Roy Kent da noite. Eu não sei se não vou baixar um bocadinho o som, vocês estão aí no chat, também digam-me se estiver muito irritante. Eu tento me concentrar ao mesmo tempo, está um bocado, né, André? Não, está bom. Está bom? Está bom? O André diz que está bom, pronto, vou confiar. Eu é que tenho que me abstrair enquanto estou a falar, porque eu estou a ouvir aquilo. Is every fucking word. Mas enfim. Bem, portanto, quem é que então daqui não acompanha futebol? Sou eu e o Tiago, então. O Guilherme e o Dan acompanham. Portanto, temos aqui a Ana e o Tiago versus o Dan e o Gui. Pronto. No que É uma boa toca divisão. a entendimento de futebol. Nós ficamos pela parte do positivismo e da psicologia, das emoções, a empatia, e vocês ficam com tudo o resto. Pronto. De qualquer maneira, pronto, como já se falou aqui, e acho que qualquer pessoa no chat que viu a série concorda, esta série é mais sobre isso do que propriamente sobre o futebol. Arrisco-me até a dizer que não precisas, podes estar com o mesmo nível de conhecimento de futebol que o Ted tem no início para gostar da série, exatamente. Aliás, a série, eu diria eu que muito provavelmente até ajudou
a apresentar o futebol a outros públicos, nomeadamente aqui os Estados Unidos, né? Que deve ser provavelmente o mercado onde há mais subscritores do Apple TV Plus, né? Porque se tiveres iPhone tens logo uns meses de borla e aquilo que não falta lá é iPhones nos Estados Unidos. E by the way, ainda falando sobre essa questão do período trial, há muita gente que não sabe, mas se vocês tiverem uma PS5, vocês têm direito a 6 meses, se não me engano, de Apple TV Plus, e eu acho que isso ainda está ativo. Portanto, se não viram Ted Lasso, ou já viram e querem ver outras séries cá na Apple TV Plus, podem aproveitar isso. Foi isso que eu fiz também no início. Disso. Pronto, Não sabia. então tens de ver Aproveita. isso, porque se calhar tens um trial ainda desses. Pronto, não sei se aquilo é acumulativo com outros períodos ou não, mas sei que isso existe porque eu cheguei a utilizar e ainda é bastante tempo. E o Iwata está aí a dizer 3 meses de borla na compra de um produto pronto, da Apple, tens mais 3 meses. Mas bem, Eu basicamente vi a série toda com essas ofertas, porque tinha Exato. do LG, depois tinha do iPhone, depois tinha da PlayStation. Desde o início até aqui, desde 2020. português puro, português Nunca aproveita, nunca paga, aproveita sempre o trial ali, o não sei quantos, a conta do não sei o quê. Eu no meu caso, lá está, eu aproveitei, quando comecei, vi com esses 6 meses e vi também o The Morning Show, comecei a ver o Foundation, acho que é assim que se chama. É a Foundation. E vi mais umas outras coisas, mas Ted Lasso foi aquela que definitivamente me marcou mais. E agora, nesta altura, pronto, estive à espera que ficasse mais ou menos a meio da série do Ted Lasso, que era para eu poder subscrever e conseguir ver num mês sem ter que voltar a fazer subscrição para outro mês. Então pronto, olha, foi assim que eu vi Ted Lasso e um mês é mais que suficiente para ver a temporada. Para quem é viciado, um mês é suficiente para ver as 3 temporadas. Portanto, haverá malta que está aí agora a começar e que um mês é mais que suficiente. Mas bem, antes de começarmos a ir falar de Ted Lasso propriamente dito, eu vou só então fazer o nosso vídeo para o Twitter, assim, muito rápido. A parte mais complicada deste vídeo vai ser mesmo dizer o nome do Dan, sem eu me enganar. Schettini. Está lindo, está forte, está fortíssimo, nada pode correr mal, só tudo. Mas bem, pronto, já sabem, avisei o chat, agora vou parecer assim um bocadinho mais robótica, mas é um vídeo assim muito curtinho, que vai para o Twitter e eu já coloco aí também no chat o link para vocês também poderem partilhar. Então, 3, 2, 1 e... Olá malta, já estamos aqui live para mais uma stream. Hoje vamos estar a falar de Ted Lasso, especificamente sobre a temporada 3, mas obviamente que isto vai descambar aqui um bocadinho para falar com a série como um todo, que bate aqui no coração da malta, não só dos meus convidados, mas toda a gente que está aí e que vai estar a assistir hoje. Hoje estou com o Dan Schettini, o Tiago Pimenta e também o Guilherme Teixeira para falarmos então da série. Não me enganei com nome nenhum, portanto, apareçam aí. Vá, até já. Pronto, boa. Era mais fora se eu me tivesse enganado e dissesse que não me tinha enganado, mas isso acho que não aconteceu. Confirmem, senão isto abolimos já o vídeo. Foi perfeito. Pronto, então, isto está agora só aí a fazer upload e entretanto também já sai, já partilho aí convosco. Bem, eu tinha aqui uma pergunta já para vos desafiar agora no início, que era, será que Ted Lasso pode ser considerado acham que pode eventualmente estar num pódio de uma das melhores séries de todos os tempos? Eu digo isto porque acho que é fácil descartar Ted Lasso pela vibe mais casual que tem, porque não se leva muito a sério. Mas eu já vi várias pessoas a dizerem não, pá, esta série se calhar tipo está no meu top 3 ou meu top 5. O que é que vocês acham? Quem quiser começar. Posso começar, porque eu tenho já uma opinião se calhar mais forte sobre isso. Lá está, depende do top que estamos a falar, de gosto pessoal ou de gosto qualidade. pessoal, Porque, gosto pessoal pronto, teu. de gosto pessoal, eu se calhar conseguiria, não sei dizer que isso... os tops é sempre uma coisa difícil de falar assim de cabeça, mas se calhar eu conseguiria colocá-la no meu top pessoal porque, por exemplo, agora antes de ver a terceira temporada eu revi pela segunda ou terceira vez, já não me lembro muito bem, as outras temporadas, porque é uma série que de facto
eu gosto de acompanhar aquelas personagens e gosto de estar por dentro daquele universo que eles criaram ali. Eu tenho muitos pontos negativos em relação à série, principalmente da segunda temporada e até alguns agora da terceira. Mas como gosto pessoal, esse provavelmente conseguiria colocar no meu top, sim. Porque eu acredito que, tendo acabado agora, e podemos depois falar mais à frente do que é que segue ou não, se ficar por aqui que eu vou rever a série mais vezes no futuro. E isso normalmente fazemos com aquelas que nos são mais próximas, gostamos mais. No meu caso, Breaking Bad. Noutro ponto, se calhar com menos qualidade, principalmente no final, How I Met Your Mother, foi uma série que segui muito, Sim. não é? Mas Também é uma muito série mais que está temporadas, né? Quando mais temporadas tem, mais dúbio e mais difícil é de avaliar, né? Também. Exato, mas lá está, eu nunca conseguiria pôr o How I Met Your Mother talvez no top das melhores séries de sempre, ou melhores comédias de sempre. Mas para mim está de facto num top pessoal, e portanto é isso, é fazer essa dicotomia entre qualidade e aquilo que aprecio, e portanto, sim, eu ponho no meu top. Ok. Eu acho que essa é a parte importante, que há todo um lado subjetivo de será que vamos considerar isto como um todo uma das melhores séries de todo o tempo. Para mim é sem dúvida uma das séries com as melhores personagens que eu alguma vez vi. A forma como escrevem os personagens de um ponto de vista humano e de um ponto de vista, mais uma vez, ninguém é puramente bom nem ninguém é puramente mau, e existe uma personagem que podemos até falar é o grande vilão da série, e mesmo essa personagem existem tantas nuances com essa personagem que existe principalmente uma cena na terceira temporada que me fez querer saber mais sobre essa personagem específica. E se mais para a frente falarmos do que é que vai acontecer a seguir com Ted Lasso como um franchise, eu gostava de ver um spin-off com essa personagem, quase como uma prequela. Mas para mim é das séries com a melhor escrita a nível de personagens, de desenvolvimento humano, de falhas, de quebras e de reconstrução de uma personagem num espaço de tempo muito curto, só em 3 temporadas. Conseguirem começar com uma personagem na primeira temporada e acabar com ela na terceira temporada num paradigma completamente diferente, é super interessante. Claro, podemos falar tipo, do ponto de vista um bocado rush, se calhar em alguns fatores, mas para mim, como uma temporada, como uma série excelente, como construção de personagens é ainda melhor, e sem dúvida nenhuma que está no meu top de séries. Logo a seguir a How I Met Your Father, se não fosse diferente. Agora. Essa não está no meu. Porque aí a não chega, não? Eu acho que Não, eu acho que a série tem momentos em que ela é brilhante e, na minha opinião, ela brilha mais na primeira temporada. Eu acho que é uma das melhores temporadas de estreia que eu já assisti de uma série. É muito difícil você ser tão conquistado por absolutamente todos os personagens do ciclo principal ali. Tanto os antagonistas quanto os personagens que são construídos para realmente criar essa conexão com quem está assistindo, assim. Então eu acho que ela acerta muito bem no início, mas eu acho que ela cai um pouco, assim, sabe? Inclusive na terceira temporada, na minha opinião, a terceira é a pior temporada do Ted Lasso, é a mais fraca, e eu acho que é onde ela... Não quero queimar muito a pauta aqui, porque acho que a gente vai chegar lá ainda, mas eu acho que ela chuta um pouco para escanteio, se me permitem a piada, o desenvolvimento que eles fizeram até a segunda temporada de alguns personagens. Eles aceleram muitas coisas e eu acho que eles tropeçam. Então eu acho que se tivesse que estar num top, sei lá, mundial, ou de qualidade, técnica, etc., eu acho que a terceira temporada é a que joga tudo a perder, sabe? Na minha opinião, ela vai contra o que a série vinha construindo até o momento. Eu gostei da terceira temporada, não acho uma temporada ruim, mas eu não acho que ela está à altura do que a série fez antes, assim. Então ela não faz a série uma série ruim, mas eu não acho que ela faz uma série top, sabe? Ela não faz uma série... excelente, incrível. né? Tipo, Irrepreensível. irrepreensível. Sim. Game of Thrones, as últimas temporadas não botam tudo a perder, mas eu acho que deixa um gosto amargo no final, do tipo, poderia ter sido muito melhor, sabe? Então eu acho que é mais ou menos essa minha comparação. Eu adorei a jornada e
e etc, mas ela não tá entre as minhas séries favoritas, assim. Tem alguns dos meus personagens favoritos, talvez, mas como série, eu acho que ela não entrega um resultado final que, pra mim, é um top, assim, sabe? Sim. Eu tenho uma opinião um bocadinho, pronto, dando aqui os meus 2 cents assim muito rápido, tenho uma opinião semelhante à do Dan, na perspectiva em que eu acho que a série é muito boa e acho que temos poucas séries assim nos últimos anos com este tipo de vibe, porque é verdadeiramente, acho que um take diferente num conceito que é os sports shows, né? E combinando aqui a comédia, mas não é uma comédia. Eu às vezes arrisco-me a dizer que Ted Lasso é um bocadinho drama também, parecendo que não é aquela comédia só com a piada meio só para descartar, não é? Porque temos toda a parte do desenvolvimento das personagens e há mesmo momentos que te fazem ali quase chorar, não é? Portanto, eu às vezes até digo que é uma comédia-drama, mais até do que digo que é um sports comedy, até. Por isso, nessa perspectiva, acho que é uma série excelente e concordo. Acho que a primeira temporada, essa sim é irrepreensível. A série como um todo não é, mas a primeira temporada é de facto irrepreensível, tem um princípio, meio e fim e é tudo perfeito. E conseguem fazer ali, parecendo que não, um desenvolvimento das personagens, embora, pronto, também tem que fazer sentido, não pode ser tudo de uma vez, mas bastante interessante do início ao fim. Embora algumas personagens nós sabemos que ainda não estão no ponto em que nós os vemos na terceira temporada, mas tu notas pequenas diferenças. Por exemplo, vou dar o exemplo do Jamie Tart. Jamie Tart ainda não é a personagem que é na Season 3, mas já não é bem o mesmo gajo parvalhão do primeiro episódio. Estão a ver? Portanto, acho que no ponto de vista de desenvolvimento de personagens é mesmo excelente e o Tiago mencionou isso, que é incrível quando estamos a considerar que é uma série com 3 temporadas. É fácil pensar no desenvolvimento de personagens quando falamos de séries com 6 temporadas, 7 temporadas, 8, né? Em alguns casos, por exemplo, estamos a comparar isto com o The Office. Agora, quando olhamos para simplesmente 3 temporadas e não são assim tantos episódios, né? Portanto não estamos a falar de 18 episódios nem 20 episódios, são quê? 12? 10? Algo assim 12. desse género por temporada, portanto acho que é muito interessante. Podemos eventualmente argumentar que às vezes é um bocadinho rushed ou não, mas acho que é muito interessante e pronto, para quem eventualmente possa estar aqui no chat perdido e que ainda não viu o Ted Lasso, ainda está a precisar de ser convencido, pronto, espero que a opinião destes 3 senhores tenha sido o suficiente, e pronto, e não fiquem mais para o resto porque a seguir vai ser só spoilers. Ok. Ou fiquem se não quiserem saber dos spoilers. Há pessoas que são assim muito savage e dizem não, os spoilers a mim não me faz confusão. Tenho medo dessas pessoas, não sei se confio. Pessoas com fraca memória e ouvem essa conversa toda e depois conseguem ver uma série e não se lembrar de nada. Eu sou um bocadinho assim, sabes? Às vezes recebo spoilers e penso assim, Ótimo. quando eu for pegar nisto, tipo, eu já não me vou lembrar de nada. Eu com Game of Thrones foi assim, mas pronto, Game of Thrones era muitos anos ainda para ver, era mais difícil uma pessoa acompanhar. Eu tenho a tendência sempre para pegar e para ver séries quando elas estão no final. Eu comecei a ver Succession a semana passada, portanto, Savage. Ainda não comecei. Eu também não. Pronto. Tive a mesma ideia, deixar para o final e depois Pronto, apanhar. é agora, a malta que acabou Ted Lasso, uma boa série para substituir, Succession. Pronto, fica Também aí. é tão positiva, não é? Ok. Totalmente, tudo a ver. Há bigodes, já vimos quem. Não, por acaso são bem... Eu acho que até são uma antítese uma da outra, porque, e sem querer entrar aqui muito no Succession é uma série que a mim até me deixa com uma visão negativa do mundo. É que as personagens são todas tão impossíveis de aturar e desprezíveis que é exatamente o feeling ao contrário. No Ted Lasso tu vês e tu pensas, o mundo tem coisas boas. E no Succession tu só pensas, bem, fuck this. Já não vale a pena ser humano, esquece isso. Esquece. Que é daquelas coisas que eu acho que ainda um bocado tínhamos falado, que é uma coisa que eu acho que o Ted Lasso faz muito bem, é mostrar que não existe o positivo sem o negativo e o negativo sem o positivo, em que nada é completamente preto no branco. Sim. Mesmo em relação ao lado positivo do Ted Lasso, nós vemos o impacto
tal positivismo na vida pessoal dele e tudo isso. É algo que eu acho que é fantástico. Acho que nós às vezes prendemos naquela ideia das personagens que são unidimensionais, Sim, em que o protagonista principal vai ser tomar as decisões corretas o tempo todo e tudo isso. E Ted Lasso, de uma forma bastante leve, mostra-nos o contrário, que não Sim. existe o bom sem o mau. Pá, eu acho que é fantástico. E acho que todos os momentos do Ted Lasso em que eu chorei ou estive lá perto têm a ver com esse quebrar da personagem, passar de um lado para o outro. Mesmo na terceira temporada. Mas eu não vou passar já em spoilers. sim, Não. sim, sim. Não. E eu diria até que eles fazem isso não só com as personagens mais relevantes, mas mesmo com aquelas personagens mais secundárias. Todas. Tens sempre. Portanto, nenhuma delas é um estereótipo só. Todas elas têm muito mais para dar, mesmo aquelas que não têm tanto destaque, têm sempre um momento na temporada, ou pelo menos ao longo da série toda, têm um momento em que isso acontece, eu diria. Sim, e inicialmente, ao olho nu, aparentam ser um estereótipo. Nós olhamos Exato. para os imitar de início, Sim. pronto, Sem dúvida Eu nenhuma. acho- logo, é A série, aquele bronco. quando tu começas a ver, tu achas que a série é uma coisa e lentamente ao longo da primeira temporada tu percebes que aquilo é muito mais do que tu achavas que era. Eu acho que é esse o feeling. Sim, Sem dúvida. eu Eu até acho- posso dar o exemplo que, quando vi os primeiros episódios, a personagem que eu menos gostava era a Rebecca. Uhum. Porque o que ela queria fazer ao clube de futebol, lá está, alguém que gosta de futebol deixava-me completamente irritado. E na verdade ela é uma personagem excelente e acabamos a série, pelo menos eu sou super fã da Rebecca atualmente. Portanto, é isso, é essa construção e esse nível de crescimento que foi acontecer. Quando eu revi a série, quando eu estreou a terceira temporada, quando eu tava chegando perto da estreia da terceira temporada, eu reassisti a primeira e a segunda. E aí essa sensação de que a série, depois de um tempo, te mostra que ela é mais do que apenas uma série de comédia, do que mais, porque quando eu revi, eu fiquei com a sensação de que no primeiro episódio isso já acontece. Porque o piloto da série, ele é um episódio que apresenta o Ted, principalmente, né, e vai apresentar aqueles personagens, aí apresenta o plano da Rebecca de trazer ele para colocar ele na fogueira, né, numa situação terrível pô, não faz isso com ninguém, né, mas ela faz isso com ele, logo ela depois se arrepende, etc. Mas no primeiro episódio você é apresentado a um Ted que é um personagem super pra cima, um personagem que, pô, é conhecido por ser um cara que cria conexões com seus jogadores e tem aquele vídeo dele dançando no vestiário, né, com a equipe do futebol americano e etc. E quando ele liga para a esposa, a última cena do episódio, assim, uma das últimas cenas do primeiro episódio é ele ligando para a esposa dele, e aí você entende num diálogo curto que ele tá com uma crise no relacionamento e que a ida dele para a Inglaterra não é apenas o desafio Sim. profissional, ele tá fugindo de alguma coisa, sabe? E é muito interessante, né, que de cara você já entende que o Ted não é só o cara do bigode, Sim. engraçado, O good guy, né, goofy. Exato, ele tem um problema ali por trás e é legal que na segunda temporada, quando ele... A gente pode dar spoiler das outras temporadas sem ser a terceira? Tem problema? Sim. Não, Não, podem. né? Malta, spoiler, já falámos sobre isto, go ahead. É que essa aqui é a verdade da segunda temporada, que é quando o Ted fica com a Ceci, que é a amiga da Rebecca. E aí tem um episódio do velório lá também, e aí a mãe da Rebecca faz um comentário assim, a Ceci gosta de homens quebrados. Eu acho que o Sim. Ted, ele é esse É. personagem, né? Ele é um Sim. personagem quebrado, assim, e que não sabe lidar com isso, né? E é muito interessante essa camada que ele tem a mais, assim. E eu acho que a série apresenta isso logo no início, assim, tipo... Talvez a gente demore um pouco para absorver vendo pela primeira vez, mas quando você revê, você percebe que a série, ela deixou bem claro que ela é logo no início, assim. Sim. Olha, Dan, eu não quero estragar aqui a química, mas eu estou a ouvir com um bocadinho de eco, mas acho que sou eu. Eu ia-te só te pedir, tu consegues sair da chamada e voltar-te a juntar a ver se isto dá unbug? Porque às vezes resolve. Não vai afetar nada aqui na stream, porque pronto, a vantagem deste programa é essa mesmo,
Mas pronto, sais e voltas a entrar com o mesmo link e está tudo ok. Espera aí Tá bom. um bocadinho por ti. Entretanto, o Guilherme desapareceu, mas ele está aí na mesma. Este foi abaixo por um bocadinho. Ok, Deve ter sido a ok. rede. O Guilherme No aproveitou para worries. si também. Sim, agora de repente desapareceram todos e fica aqui só eu com o Mas Tiago. estamos embora. Lá está, a malta que não percebe nada de futebol, pá, e vamos dizendo umas coisas sobre a série e tal, e uns erros. Tipo, o Se que é o Ted Lasso fora de conseguiu chegar ao jogo? final de 3 temporadas, exatamente, a descobrir o Tudo que de é o fora volta. de jogo, nós também conseguimos. Sim. Ok. Melhorou? Ou ainda tá ruim? Acho que agora está ok, chat, não está? Pronto, isto às vezes o programa dá-lhe assim umas maluqueiras, só que tem esta vantagem versus o Discord, e vocês também são criadores de conteúdos nas vossas áreas. Pronto, aquilo que nós estamos a usar é o VDO Ninja, e uma das grandes vantagens disto é que eu tenho uma scene para cada uma das vossas câmaras, ou seja, mesmo quando sai uma pessoa não me desconfigura o overlay todo, o que é fixe, pronto. Mas bem, voltando aqui então ao nosso tema e se calhar entrando um bocadinho mais a fundo na temporada 3. Especificamente sobre a temporada 3, vocês gostaram? Não gostaram? É que houve malta que eu vi nas redes sociais, pareceu que pronto, esta temporada 3 pareceu que foi um bocado polarizante na perspectiva, houve pessoas que gostaram e até disseram, pá, Ted Lasso está cada vez melhor e por aí afora, e outras pessoas que acharam a terceira temporada má, mesmo má. Portanto, acho que só ouvi as duas opiniões, era está bué da fixe, isto continua brutal, vamos continuar, ou então, tipo, esta temporada está péssima e não gostei nada. Em que parte do espectro é que vocês se encontram? Ou a meio, né? Também podem estar a meio. Sim, eu gostei da temporada. Eu queria mais tempo que a temporada. O meu grande problema com esta terceira temporada é a falta de tempo para polir algumas das histórias e algumas das coisas que vão acontecendo ao longo desta. Ou acho que podemos falar já de spoilers? Ou Sim. estamos à vontade? Podes. Por exemplo, um dos meus grandes problemas é, por exemplo, o desenvolvimento do Nate. Acho que foi muito bem construído ao longo de 2 temporadas e depois extremamente rápido na terceira temporada. Ele de um e acho episódio que para o fez outro sentido. muda de opinião, né? É assim um bocado estranho. Foi demasiado drástico. Exatamente, ou seja, existe todo um build-up, todo um crescer da personagem do Nate ao longo de 2 temporadas. Nós vamos vendo pequenas migalhas que nos são dadas para aquilo que é a personalidade do Nate, para aquilo que são os medos do Nate e tudo isso. E do nada, numa temporada, em meia dúzia de cenas, isso tudo perde o impacto que tem e temos o Nate completamente diferente, o Nate muito mais seguro, muito mais capaz. Eu acho que, de certa forma, eles tentam atribuir a culpa, a razão disso, ao facto de ele estar numa relação com uma pessoa que se calhar lhe transmite essas coisas. Exatamente. Mas acho que torna-se demasiado rápido e sem grande explicação do porquê é que chegamos aqui. Mesmo todo o período de aceitação da equipa da Richmond, por tudo aquilo que o Nathan fez e tudo isto, não existe grande conversa, tirando o coach, que nós vemos algum tipo de emoção ligada àquilo que aconteceu, vemos alguma revolta, vemos alguém a tentar digerir essa informação. De resto, não vemos mais ninguém a reagir de forma alguma. Principalmente Roy Kent, que é uma pessoa que guarda imensos rancores por coisas absurdas às vezes. Desta vez está completamente ok com... Sim, ele pode voltar, quero lá saber. Estou a borrifar com isso. E acho que essa é a única coisa desta temporada. Eu queria mais tempo. Queria mais tempo para algumas dessas coisas serem exploradas melhor, serem mais aprofundadas, em vez de parecer que for um bocado... Vamos apressar isto, porque precisamos acabar numa temporada. Toda esta narrativa. Mas em geral gostei, mas quero mais tempo. É o geral. Eu concordo muito da relação com o Nate. Acho muito acelerada a forma como é desenvolvida e como o desfecho é dado também na série. Eu acho que faltou mais tempo. Eu tenho uma relação de conflito com essa questão de ter mais tempo, porque eu sinto que se a série fosse mais longa, talvez eles se perdessem um pouco, e eu acho que ela tinha que ter a duração que ela teve mesmo.
mas eu acho que eles demoraram a desenvolver certas coisas que acabaram desenvolvendo só no final da terceira temporada e que eles poderiam ter começado a fazer antes, até na segunda temporada, sabe? A própria ruptura do Nate com o Ted é muito rápida. Ele simplesmente se decepciona com o Ted porque o Ted trouxe o Roy para a equipe e acho que ele ficou com ciúme, né? Houve um certo ciúme, houve um certo... Eu não entendo exatamente o que aconteceu, sabe? Sim, é muito rápido, sim. E depois Foi surge muito a rápido. proposta e pronto, olha, tchau. Isso. E E aí tem na toda a terceira parte das temporada... redes sociais e tudo isso. Isso. E eu acho que na terceira temporada ele assume claramente um papel de antagonista ali, de rival, Sim. quase de vilão, né, na terceira temporada. Acho curioso que ele me lembra muito José Mourinho na terceira temporada. Talvez pelo cabelo grisalho, não sei. Sim. O cabelo dele, do nada, de uma temporada para a outra, ficou branco. Totalmente, né? Não é? De uma temporada para O outra. Nate, numa temporada para outra, envelhece 10 anos. Exatamente. É o que o futebol faz com as pessoas, aparentemente. Ou ele pintou não sei. mesmo o cabelo de branco de propósito para o West Ham, né? Também pode Da ser Special isso. One. Talvez. E aí eu acho que tem essa questão de que algumas coisas acabaram sendo um pouco aceleradas e isso me deixa um pouco frustrado com algumas coisas. E eu acho que no meio desse ritmo mais acelerado, um problema que para mim é o principal problema da terceira temporada é que o Ted sai dos holofotes. Eu acho que ele, como o grande protagonista da história, e com tantas questões em aberto em relação a ele merecia ter um episódio mais focado nele, Sim. sabe? Pra gente entender mais como vai ser o final dele, o que estava se passando com ele, até nos diálogos em que ele tem, que são os diálogos que levam pro desfecho, quando ele senta com a Rebecca na arquibancada, quando ele tem a mesma conversa com o Roy, e a conversa de despedida dele com o coach no avião, é tudo muito rápido, sabe? Parece que faltava mais uma profundidade. Eu queria que ele falasse mais, eu queria que ele botasse mais para fora as coisas, sabe? E eu senti que isso foi muito rápido, assim. Eu acho que essa é a coisa que eu menos gosto da terceira temporada, que é o tratamento do roteiro com o Ted, sabe? Que é o personagem mais querido, não tem como. Você pode gostar muito da Rebecca, você pode gostar muito do coach, você pode gostar muito da esqueci o nome da menina. Me falhou agora. Keeley, eu adoro a personagem Keeley. O Paul Giamatti Tart se torna um personagem maravilhoso com o tempo, né? No início ele é detestável e ele se torna um personagem muito legal. Mas o Ted é o Ted, sabe? Ele é o protagonista, ele é a cara da série, assim. Eu sinto que faltou um carinho a mais com o desfecho do personagem, sabe? Por mais que o fim dele seja legal, eu gosto, não sei se vocês gostaram. Né? Não sei se o Guilherme gostou, sei que o Guilherme tá esperando pra falar ali o seu. Mas eu sinto um pouco isso. Acho que o caminhar da terceira temporada faltou um pouco esse carinho. Sabe? Sim, eu concordo com praticamente tudo o que disseste antes. Porque aquilo que eu senti nesta terceira temporada, mas até tinha sentido mais na segunda, teve a ver com o flow que a série tomou. E que tanto na segunda como na terceira temporada senti quase que os primeiros episódios ali mais ou menos a meio, um pouco até mais no meio da temporada, foram aquilo que podemos dizer de filler. Não avançaram muito na história, tinham um desenvolvimento de personagem, sim, mas não era assim tão relevante, e depois nos últimos episódios tentaram acelerar para dar ali um novo volume. E lá está, e falando do Nate, começamos a ver a terceira temporada com o Nate como o total vilão da série, mais o Rupert, e a verdade é que o caminho dele, lá está, é muito rápido para voltar novamente a ser aceito pela equipa, e aquilo que dá a entender, apesar de eu não estar envolvido na produção nem saber de nada do que é que se passou, parece-me que eles mudaram de ideias a meio. Não sei se terá sido o próprio Jason Sudeikis que já não queria continuar, isto se calhar já estou a entrar já na parte final mesmo da série. Não sei se ele não queria continuar como Ted ou não, mas o que parece, pelo final da segunda, é que aquilo ia por um caminho que era apresentar um contraponto à positividade do Ted,
é verdade que já tinha havido indícios do que o Ted, principalmente com a questão do filho e da ex-mulher, as relações como ficaram, que estar em Inglaterra não estava a fazer bem a sua vertente emocional e pessoal, mas a vertente do Nate ser o vilão da temporada foi muito mal resolvida e muito depressa. Foi apenas uma ida a um bar com o Rupert, em que efetivamente o Rupert lhe pede algo com o qual ele não concorda, ele basicamente muda, desiste do clube, e passado 2 episódios já estava em Richmond. Portanto, foi tudo muito rápido e como o Tiago referiu, nós vimos se calhar desculpa, o Nate para aí umas 10 vezes no restaurante do Taste of Athens para conseguir ter a mesa, para conseguir falar com a futura namorada, todos esses passos, e tivemos muito mais essa progressão, tivemos muito mais desenvolvimento nessa área do que depois o final da série. E isso senti também com o Ted, porque, como o Dan falou aí bem, nós praticamente não vimos o Ted nesta temporada. Houve episódios em que o Ted só aparecia só para dizer olá, praticamente. Não... E sentiu-se que ele estava meio secundário. Nas conversas que ele tem com a própria Rebecca, parece que ele fala pouco. É como se ele tivesse... Sim. Eu não sei nem dizer o que acontece, assim, ele fala muito pouco, ele não expressa muitas coisas, e é o contrário do que ele é ao longo da série inteira. Se calhar ele já tem, é aquilo que ele diz, tipo, ele já ensinou o que tinha para ensinar, né? É um bocado se calhar essa a filosofia. Agora, não sei, eu interpreto assim, um bocado como a terceira temporada, como já houve todo este ensinamento e TED Talk ao longo do tempo, que no fundo a terceira temporada passa a ser menos sobre ele e mais sobre os outros e do desenvolvimento dos outros com base naquilo que são os ensinamentos do TED, não sei, mas concordo com o que vocês estão a dizer, isso é objetivo. Força. Eu acho que havia uma grande oportunidade para transferir a parte de, ok, o TED acabou os ensinamentos dele, ele acabou tudo aquilo que ele tinha para ensinar aos outros. E estava na altura de vermos um Ted a aprender. E eu acho que a única coisa que eu tenho a apontar à personagem do Ted Lasso é exatamente isso. Eu acho que de todas as personagens que nós temos na série, existe toda uma campanha de desenvolvimento pessoal e tudo isso. E a personagem que nós vemos a ter menos esse que não tem esse desenvolvimento no mesmo nível de profundidade é o Ted. O Ted é uma personagem que utiliza toda a comédia e o positivismo como forma de fugir a sentimentos menos agradáveis. Ele utiliza todo aquele ar contente e feliz para recalcar todos os sentimentos que ele tem de ansiedade, os ataques de pânico, todas essas coisas. E nós não vemos um Ted a desenvolver mecanismos de coping para lidar com nada disso. Aliás, o único momento que nós vemos o Ted a lidar minimamente com a situação, ou com uma situação desagradável, é quando ele confronta a mãe e tem finalmente uma conversa mais aberta com a mãe. Também é super rápido. Exato. E a mãe passa de uma mãe evitante que, por exemplo, quando ele diz que está em terapia, que está a falar com uma psicóloga, ela diz, pronto, então a culpa é toda minha. E tem um ar muito mais passivo-agressivo, para quando ele a confronta, ela, ok, está bem, pronto, vamos resolver já isto. E é tudo muito ok, tu passaste de ser evitante e estavas ali a rejeitar a ideia dele estar com uma terapeuta para, agora vamos falar, então, e está tudo muito bem. E nós não vemos o Ted a ir a mais lado nenhum com isso, nós não vemos o Ted a lidar com o facto de ele utilizar essa vertente de positividade como forma de não lidar com situações reais ou não lidar com problemas que ele tem. Mesmo que fosse no casamento ou com o filho, fosse o que fosse. Nós não vemos esse processo de crescimento, não vemos nada disso. Até temos nesta mesma temporada o Ted a contratar um investigador privado para saber mais sobre a ex-mulher e tudo. E nós não vemos nada dele a lidar com isso, não vemos nada dele a lidar com essa ansiedade, desse pânico. É simplesmente vamos varrer isto debaixo de um tapete. O Ted vai continuar a ser o Ted e a mandar piadas e a pôr este front de positivismo para não ter que lidar com o resto, e não existe depois todo um processo de crescimento e de evolução. Eu gostava de ter visto um Ted na terceira temporada que passa de calhar de professor para aprendiz e que demonstra um bocado mais essas aprendizagens. Sim, ficámos todos calados. Às vezes eu paro de falar e fico assustado.
Sim. Sim, parecia que tu ainda ias dizer mais coisas. Pronto, por isso é que nós ficámos todos calados. Não, peço Eu desculpa. posso- Já acabei o meu Guilherme. monólogo, peço desculpa. Eu posso pegar num ponto que há pouco o Tiago referiu, que era precisava de mais tempo na temporada, ou precisava de mais episódios, ou de seguimento. A questão é que lá está, eu não sei se eles iriam fazer um bom trabalho com esse tempo, porque aquilo que eu senti mais nesta temporada é que muitos dos episódios foram demasiado longos e não eram necessários terem 1h10, o último acho que é 1h15, se não estou enganado. E em contraponto com aquilo que tivemos na primeira temporada, que foi concisa, eram 20, 30 minutos, eram só 10 episódios, eram menos do que na segunda e na terceira, e mesmo em 20 ou 30 minutos eles conseguiam introduzir os elementos que tu pretendias para saber a evolução da personagem e qual é que era o caminho que cada uma delas estava a tomar. E eu sinto que mesmo que se tivéssemos mais tempo, que eles não iriam por esse caminho. Aqui o problema desta terceira temporada a mim, mas lá está novamente, é só a minha opinião e não conheço a produção, foi mais em termos de foco e não tanto em termos de tempo ou de decisão criativa. Eu acho que eles tinham uma ideia e depois o foco terá mudado e passou mais a ser a despedida do Ted nos últimos episódios. E já agora, só para dar aqui um ponto, eu adorei o último episódio, achei que a despedida foi excelente, achei que terminou, apesar de haver muitas pontas soltas, eu achei que terminou muito bem, mas a forma como chegámos lá, não sei se foi a melhor. Sim. Eu acho, em geral, e isso todos aqui falámos disso, o feeling é que foi um bocadinho apressado, não é? Mas eu concordo na perspectiva em que acho que não ia ser mais episódios que ia resolver. O que aconteceu aqui foi, de facto, como o Guilherme estava a dizer, foi falta de foco. E há aqui um tema que ainda nenhum de vocês pegou, que é, acho que há 2 momentos na história, não é tanto momentos, mas subplots, que eles pegam, que eu acho que foi totalmente desnecessário e em certa perspectiva acho que até foi um regredir das aprendizagens que nós enquanto viewers e as próprias personagens têm ao longo do tempo, que é a introdução do Zava, né, que é o wannabe Zlatan, que no fundo não acrescenta nada, exatamente, Life Imitates Art, não acrescentou nada para mim. Acho que não ensinou nada à equipa para além de, ok, vocês conseguem fazer isto sozinhos, mas isso eles já sabiam. Isso não foi propriamente uma aprendizagem nova na terceira temporada. Deu ali para a gente se rir algumas vezes, mas de um ponto de vista objetivo acho que não fez nenhuma das personagens andar para a frente, pelo contrário, e atrasou toda O Danny foi o único que andou para a frente com tudo isso. E é o único personagem que agora é um guru. E eu quero acreditar que no futuro o Danny é um guru graças a tudo isso que aconteceu. Ele vai ter a série dele. Por acaso, olha, era das que se cá merecia mais. Ou pelo menos cá mais para explorar. Ele é tão random que seria engraçado saber mais sobre ele. E depois toda foi outra aquela raiva interior quando eles jogam pela seleção. Esse episódio meteu-me medo. Ele foi muito estranho nesse episódio. Não reconheci. O Van Damme fica cheio de medo. Yeah. O Zorro Van Damme. Eu não concordo muito que o Zapa Ia só acrescentar mais outra coisa, pronto, antes para não me esquecer, que é outro ponto da história, que é a relação da Killy com a Jack. Pronto, isto não é perseguição LGBTQIA+, porque eu própria faço parte da comunidade, mas realisticamente a forma como é feito, logo desde o início tu sabes que aquilo não vai a lado nenhum. Tu já estás a perceber que eles vão andar a brincar aqui com isto, mas não faz sentido nenhum, estás a puxar uma personagem nova, quando estás ao mesmo tempo a tentar desenvolver um love triangle com o Roy Kent e o Jamie Tartt. Portanto, tu já estavas a perceber que aquilo não ia levar a lado nenhum e efetivamente não levou, e acho que nem sequer serviu, mais uma vez, para, neste caso, a Killy crescer enquanto personagem também. Pronto, acho que assim para mim foram os 2 momentos que... Pronto. Força. Eu acho que essa parte até faz um desserviço à Killy, porque acabam por mostrá-la numa relação com aquela que é a pessoa que está a financiar todo o projeto que ela tem, toda a empresa que ela tem, e quando a relação acaba, nós não vemos um crescimento da Killy como a mulher forte e independente que depois consegue voltar a conquistar o terreno dela dentro daquele mercado através dos contactos que fez nem nada. Vemos a Killy a cair sobre a Rebecca e ser a Rebecca a ser tipo o White Knight e vir salvar aquela situação porque ela tem todo o dinheiro do mundo. E consegue controlar aquela situação. Ou seja, nós não vemos a Killy a ter que superar um obstáculo, vemos a Killy a ser mais uma vez resgatada por alguém que não é o Roy Kent, que não é o Jamie Tartt,
mas é mais uma vez uma terceira personagem a vir e tirar um bocado o brilho àquilo que é o esforço dela, e aquilo que é o mérito dela. Mas desculpa, Dan, tu há um bocado estavas a dizer qualquer coisa. Eu acho, sobre o Zava, eu acho que ele é um personagem extremamente exagerado na série, assim, ele é claramente uma pura homenagem ao Ibrahimovic e é isso. Mas ele, como personagem, né, como personalidade, aliás, assim, ele é isso. Mas ele é o personagem que ajuda o Jamie Tartt a entrar na sua última fase da série, que é a fase craque. É a fase decisivo. Ele se torna o principal jogador do Richmond, que é o que ele era quando a série começa, e ele perde aquilo, né, durante a série. Ele se perde como pessoa e como jogador, volta para o Manchester City, onde tudo dá errado, e aí ele vai para um reality de encontros, alguma coisa assim, que eu não me recordo direito. Sim. Mas ele se perde ali, né? Ele se torna um jogador problema, coisa que ele não era para ser. Ele era para ser um craque. Ele era para ser um super jogador em ascensão, né? E usava, acho que o fato de ter um personagem ali para ser um contraponto dele acaba que bota ele para frente, né? E é quando o Zava vai embora que o Roy Kent decide treinar o Jamie, e acho que graças ao Zava a relação dele com o Roy evolui, e a relação dele como jogador e como personalidade dentro do time evolui também, assim. Eu só acho que o Zava é muito exagerado, então ele se torna um super holofote, né? Uma placa gritando, sabe, dentro da série, assim. Então a gente acha, pô, precisava ser desse jeito, com esse personagem, sabe? De ser de outra maneira, assim. E ele se aposenta do nada, né? E vai embora e nunca mais vai fazer uma quinta de abacates, né? Assim, uma história. Isso. Sim, hoje o Twitter do AFC Richmond disse que o Ibrahimovic vai criar uma quinta de abacates, portanto. É a referência, a ultimate referência que precisávamos. Em relação ao Zava, eu acho que não funciona tão bem no espectro total da temporada, precisamente por aquela relação que nós não sabemos muito bem quantificar em relação à série, porque se a série fosse totalmente uma comédia, de ponto A a ponto B, isto parecia aqueles episódios em que aparece uma guest star, faz ali o seu papel, totalmente exagerado, rimos, tudo bem. Mas tendo em conta, lá está, o impacto emocional que a série tenta transmitir, a parte lá do exagerado do Zava soa um pouco mal quando olhamos no espectro total da temporada e da série. Mas a verdade é que, ao tentarem fazer uma homenagem do Ibrahimovic, o Ibrahimovic é assim. Pelo menos publicamente ele tenta ser aquela personagem tão exagerada como é. Portanto, não é assim tão estranho a série retratar um jogador de futebol daquela maneira, porque nós sabemos que há jogadores que são assim. Portanto, eu acho que aquilo que nos causa mais confusão, novamente, é a primeira temporada da série, primeira parte da temporada, melhor dizendo, tem essa personagem, tem momentos loucos, extravagantes, e depois passamos para a segunda metade, que é, bem, agora vamos começar a fechar os temas mais importantes da série. Já falámos aqui um pouco sobre aquele, o Roy e o Jamie, a vida do Ted, ficámos a saber também um pouco mais sobre o Colin, que ainda não sabíamos nada da vida dele, das coisas dele. E isso é tudo muito interessante, mas até lá chegarmos parece que temos só o Goofy nesse de início, que eu não tenho nada contra, mas depois quando olhamos para trás e tentamos fazer um balanço, é estranho. É messy. Sim, quando na primeira temporada para mim o balanço foi perfeito, é a diferença. Eles introduzem mais personagens para ajudar a desenvolver outros personagens, e nisso a série infla em coisas, ela cresce em muitas coisas que não necessariamente são positivas no fim das contas, assim. Eu acho que talvez tenha sido uma escolha ruim adicionar tantos personagens a mais, como a Jack e como o Zava, por exemplo. Né? Sim. Mas apesar de que eu gosto da Jack, eu não acho tão ruim. Eu acho que foi um pouco rápido demais, como tudo, na terceira temporada. Mas eu não acho ruim, eu acho que no fim serviu para mostrar que a Killy não ia ficar com ninguém, sabe? Que ela não era um par romântico dentro da série para ninguém. Ela era uma personagem
com as suas individualidades e, tipo, aquela relação acaba ferrando a vida dela, no fim das contas, a vida profissional dela ali, porque ela estava indo muito bem, até que ela acaba se relacionando Sim. com a Jack, né? Sim. Se ela nunca tivesse se relacionado com a Jack, o negócio dela ia prosperar, seguir prosperando, sim. ela ia continuar sendo chefe, né? Então ela é um tropeço que acontece ali, mas, tipo... Eu não sei, eu não vejo como um grande problema. Apesar de eu entender o ponto de vocês em relação a ela, o que o Thiago falou e tal. Mas eu não acho tão ruim assim. Eu acho o Zava mais problemático do que a Sim. Jack. Também é mais central à história, né? É a parte da equipa, pronto, propriamente dita. A parte da Jack e da Killy é mais subplot, eu acho. Eu queria puxar uma coisa que eu acho assim, acho que foi o Guilherme que comentou antes sobre alguns episódios que acabam cumprindo um papel de filler, né, na série, assim. E uma coisa que eu acho interessante é que até a segunda temporada existiam episódios assim, existiam momentos assim na série, mas eles não incomodavam. E eu acho que eles não incomodavam porque não tinham um senso de urgência. Do tipo, a série tá acabando, tem que terminar de contar isso aqui, e os caras estão enrolando, sabe? E eu gosto do ritmo lento que o Ted Lasso tem na primeira e na segunda para algumas coisas. Enquanto na terceira, por ter essa urgência de que, olha, a série tá acabando, tem que resolver, eu acho que eles ficam mais gritantes. Apesar disso, o meu episódio favorito da terceira temporada é o Amsterdã. Sim, é o meu também. E ele é um filme. Também o meu. Assim, ele é um filme. É quase um filme. É um filler, mas pode ser um filme. Tu precisas. Sim. Podes ver aquele episódio sem ter visto o resto, quase. É verdade. Ele acaba que ele serve pra apresentar aquele personagem que é o par da Rebecca no fim das contas, né? Que Sim. Bem óbvio que seria. E tem a relação do Jamie com o Roy, a coisa da bicicleta. Eu acho fantástico. Esse episódio pra mim, eu acho que ele é o melhor episódio da série. Assim, me arrisco a dizer que ele é o melhor da série. É por isso também que eu não considero tanto filler, porque tal como tu disseste, Dan, foram informações introduzidas nesse episódio que foram relevantes para o final da história, nomeadamente o par da Rebecca, portanto percebemos aí o que é que seria o futuro da Rebecca, e não só, foi talvez o episódio em que vimos o Ted finalmente a evoluir, pelo menos do ponto de vista técnico, do trabalho, do que é que tinha de fazer, não é? Sim. E Finalmente foi treinador. Sim. E é um episódio que criativamente é muito bonito. Sim. E não só, eu acho que também foi nesse episódio que tivemos o Colin a falar com o Trent sobre a sua sexualidade. Tivemos, lá está, mesmo a relação a conversa entre o Jamie e o Roy foi muito relevante para sabermos o ponto em que ambos estavam. Por isso é que eu não considero esse um episódio filler, por exemplo. Mas eu percebo, há outros que são filler claramente, mas acho que esse avançou muito na história para pôr nessa tabela, digamos assim. Eu concordo, eu retiro o que eu disse, mudei de ideia. Me convenceu. Eu vou editar, eu quando puser isto no YouTube corto essa parte e depois tu só estás a dizer concordo. Sim, claro, sempre foi assim. Não, mas é engraçado vocês terem mencionado esse episódio de Amsterdão, porque para mim também acho que é o episódio que se destaca. Se eu me tivesse de lembrar assim os momentos mais importantes desta temporada, para mim todo o momento do Roy com o Jamie com as bicicletas e a aprender a andar de bicicleta e depois finalmente chegar ao moinho, eu acho que isso é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão simbólica e tão caricata para aquelas duas personagens, para a dinâmica deles, que eu acho que é mesmo um momento muito fixe. E é daqueles momentos em que tu estás a ver e tu pensas, fogo, é por isso que eu gosto de Ted Lasso, isto é mesmo fixe, quero mais disto. E depois nem sempre dá deliver disso, né? Às vezes dá-te assim umas coisas mais acessórias que tu não tens tanto interesse em saber, mas acho que é muito esse feeling que nós enquanto fãs estamos ali sempre a tentar procurar no que toca à série. Sim. Até porque lá está, a parte entre o Roy e o Jamie é tão interessante, porque são duas personagens que inicialmente são totalmente opostas, e nesse momento da série, apesar de já estarem muito mais próximas a nível do espectro, como já referimos
muitas vezes, continuam a estar envolvidos num triângulo amoroso, não é? E eles Sim, sabem sim. que para um, É curioso, para um né? estar É com a interessante pessoa, isso. para um estar com a pessoa que gosta, o outro não vai estar. E isso, mas é interessante a forma como conseguem convergir e lá está. Como tu disseste, Ana, é por isso que nós gostamos de Ted Lasso. É aquela visão positiva e mostrar que a conversar e a chegarmos todos a um consenso, as pessoas conseguem ser amigas e conseguem comunicar entre elas, apesar de saberem que para um ter sucesso, a nível do campo amoroso, o outro não vai ter. Mas eles dão-se bem dessa forma. Agora entrando no mexerico, e aqui aproveito depois para fazer aqui uma poll no chat, vocês eram Team Roy ou Team Jamie Tart no que toca a Killy? Já pensaram nisso ou não? Eu continuo a achar que deve ser um triângulo amoroso. Poliamor. É que eu gostava imenso do Roy no início. Eu gostava imenso do Roy no início, mas atualmente eu acho que o Jamie, em nível de crescimento e nível de personagem, Evolui acho mais, que é né? interessante. Sim. O Roy Acho começa que a o dar Roy estagnou. Há uma coisa que eu não ali... consigo O perceber. Roy estagnou. Há uma coisa que eu não consigo perceber em relação ao Jamie, que é que idade é que é suposto o Jamie ter ao longo da série? É suposto ser mais novo, né? Tipo Mas, pá, 21 ou uma coisa assim, não? Porque eles falam do Para ele percurso ter dele os posters, no não é? Manchester, assim, e essas coisas todas, e a diferença de idade entre ele e o Roy Kent, O Sírio não diz consigo perceber que idade 24 é que tinha. anos. Vou confiar que ele viu na net. 24 anos. Ok. Eu era Todo mais Roy. entusiasmado. Todo aquele póster do Roy Kent. Desculpa. Eu era mais Roy, assim, dos dois. Mas eu acho aquele episódio que eles vão à casa da mãe do Jamie. Sim. Fica muito claro ali que a relação da Killy com o Jamie jamais seria. Sim. É mais uma de... Novamente. Sim, é mais tipo, ela acaba quase de fazer o papel de mãe dele, né? De tomar conta dele, mais do que propriamente terem aquela relação de cumplicidade. E pelo menos eu sinto que é um bocadinho essa a vibe, né? Sim, até poderíamos olhar que era a relação. E era ela a fazer de mãe e o Roy podia fazer de pai. Exatamente. Naquele triângulo, essa... não é? É um bocado isso. Porque o Roy ele assume esse papel realmente, né? De ser a referência. De uma pessoa mais velha, de uma pessoa experiente, que se preocupa com o Jamie, com o crescimento do Jamie, e com o Jamie como pessoa também, né? Porque ele se torna essa figura ali. Porque o Jamie não tem uma figura paterna de referência, né? Já que o pai dele é um completo idiota. Né? Então, enfim, eu acho que... Eu não sei, eu não consigo ver aquele... Eu acho que ela não tinha que ficar com nenhum dos dois, eu gostei desse desfecho dela não ficar com nenhum dos dois, mas eu acho que se fosse para escolher um deles, e porque eu torci, que acho que essa foi a pergunta da Ana, foi mais pelo Roy, eu acho que fazia mais sentido, sabe, com a série. Assim. Chega um momento que fica até meio creepy a relação, assim, da Killy com o Jamie, assim, porque fica uma coisa meio... Sei lá, ela é quase uma mãe ali, ela tá se comportando como uma mãe, assim, sabe? E o Roy como um pai, sei lá. Pra mim, pelo menos, fica meio creepy, assim. Eu, por acaso, não gostei muito do desfecho. Não foi pelo desfecho em si, mas a forma como lá chegamos. Porque as últimas cenas que temos desse triângulo amoroso, lá está. Aí parece que tanto o Roy como o Jamie regrediram novamente na sua evolução, porque é que tinham de acabar daquela forma, claramente quase a impor aquilo e com quem é que ela queria ficar, e na verdade ela poderia muito bem não escolher nenhum. A forma como eles puseram essa escolha àquilo pareceu muito pouco adulta da parte deles, e eu até perceberia isso se fosse tipo a meio da temporada ou assim. Agora no Sim, final, mas não no final, é das últimas imagens que temos, olha, então eles estavam tão bem, já estavam tão adultos e agora chegam aqui, parecem duas crianças a dizer: quem gostas mais? Sim. Há uma coisa no confronto final entre o Roy e confronto e final. Quando Na vou tirar o batalha final. lightsaber e pá, eles estão ali no vulcão, esquece. Não, mas quando eles estão os dois no bar a debater quem é que devia ficar ou não com a Killy, existe uma coisa que o Jamie faz que me fez imensa confusão. E que me fez lembrar do Jamie das primeiras temporadas, que é quando ele faz a referência ao vídeo
para fazer ciúme ao Roy Kent. E ele diz aquele vídeo que foi publicado, esse vídeo era para mim, foi feito para mim. Foi tão slimy, que eu, ok. Traços da primeira temporada ainda estão aí no Jamie, ainda está aí o processo de evolução que é necessário, porque foi todo um recordar do quão slimy a personagem dele era na primeira temporada. Sim. Eu acho que essa cena só serve pra mostrar que os dois são dois héteros idiotas, assim. Yeah. É isso. Sim. Tanto quando eles acabam, eles dizem um para o outro, tipo, somos mesmo parvos, né? Ou fazem assim um comentário qualquer, pronto, e acaba a cena e passa outra coisa qualquer. Sim, e eu percebo, mas lá está. Tendo em conta aquilo que falámos ainda há pouco, do episódio do Amsterdam, em que vemos a comunicação entre eles, a forma como já cuidam do outro, e como o Roy é quase uma figura paternal. E depois chegamos ao último episódio, aos últimos minutos, e não sei, lá está. E agora podemos entrar aqui novamente na conversa. O que é que vem no futuro, ou se vem alguma coisa, porque se ficar assim, Sim, acho que é um pouco já produtor. Já vamos lá. Agora vou ter que passar o Roy Kent, né? Porque entretanto no chat também votaram Roy Kent, portanto, parece que é geral. Roy Kent ganhou pai 10-0 versus aqui o nosso Jamie Tart. Pronto. Mas o Cancela, que veio aí já brincar com a gente, puxou um tema que pelos vistos era uma cena e que eu não sabia, que é: havia pessoas que efetivamente queriam o Ted com a Rebecca. Vocês viam isto a acontecer? Senti ali alguma tensão. Sim, acho que isso todos nós sentimos, mas acham que seria interessante explorar isso ou não fazia sentido? Não, eu acho que é mais interessante assim, porque lá está, depende tudo da forma como iriam construir essa relação. Mas se há coisa que me deixa muitas vezes de fora de uma série ou de um filme é quando tentam forçar relações amorosas entre pessoas. Sim. De poder ou de poder no enredo só porque sim. E neste caso, tanto o Ted como a Rebecca são duas das personagens fulcrais da série. Poderia haver essa tentação fácil de cair nisso. Mas lá está. Dependeria da forma como fosse feito, mas eu assim perguntar-lhe como premissa não acho que não ia gostar. Eu vou geral, por aí. Eu acho que às vezes caímos muito naquela ideia de que quando temos dois personagens hetero têm que se apaixonar, inevitavelmente vai acontecer. Sim, se tiverem uma relação muito próxima, eventualmente vai ter que haver ali romance, não é? É. E acho que é bom quando existe uma série como esta, que mostra, não, pode haver simplesmente uma amizade entre as duas partes e verem-se como dois iguais, em vez de se verem como alguém que têm que, inevitavelmente, criar uma relação amorosa e levar isso para a frente. Por isso eu acho que está bem. Deixem a Rebecca sossegada, ela está bem. Ela ganhou 1 bilhão e tal de libras, ela está bem na vida. Eu acho que a série deixa um pouquinho aberto. Que o último episódio começa com eles na casa dela. Tu ficas ali tipo, opa, eu aqui. Aí depois vem o... Eu nunca quis ver o rabo do couch. Isso, aí acontece essa cena depois que dá uma quebrada tipo, o que aconteceu ali, sabe? Você fica meio assim. Mas acho que a série deixa meio em aberto se eles tiveram alguma coisa. Mas mesmo que eles tenham tido alguma coisa, se essa foi a intenção mesmo, né, dos criadores de fazer isso parecer que isso rolou e etc. Ao mesmo tempo é tipo, claramente uma coisa casual, que foi um acidente que aconteceu e eles não vão falar sobre isso e a vida vai seguir, sabe? Então eu acho que, por mais que o Ted tenha cumprido um papel até ali de ser uma pessoa que cuida da Rebecca, né, com a coisa dos biscoitos, o gesto de estar sempre cuidando dela de alguma forma ali, né? Porque ela estava dilacerada quando a série começa, graças à relação com o Rupert, né? Então o Ted acaba sendo uma das pessoas, não apenas ele, mas uma das pessoas a cuidar da Rebecca, ajudar ela a recuperar a energia dela, a aura dela, né? Mas acho que em nenhum momento eu senti uma tensão entre eles, assim, eu não... Seria forçar demais por parte dos roteiristas isso, assim. E acho que nem seria um fanservice, porque eu acho que ninguém queria isso.
Não sei, comecei a ver malta no Twitter a falar disso e então queria-vos lançar essa questão, mas eu estou totalmente de acordo com vocês. Aliás, acho super interessante a relação entre eles e talvez será aqui das duplas mais interessantes que nós temos na série, porque é uma relação que não é o enemies to lovers, mas é enemies para BFFs, basicamente, e com uma dinâmica em que ela é chefe dele, que também não é habitual. Geralmente, nestes casos, virias o homem é que era o chefe e a mulher é que estaria abaixo, mas ali é ao contrário, é ela é que é a chefe. Portanto, acho que há muita coisa nesta relação que acaba por ser único e acho que está muito bem concretizada e passa por vários momentos e tem também aqui um desenvolvimento muito interessante e ali no último episódio, quando a Rebecca está praticamente a implorar ao Ted, fica e eu faço aquilo que tu fizeres, etc. Pá, acho que é super interessante. Em termos de outros personagens, porque isto, pá, eu tenho aqui escrito uma lista gigante de personagens, porque efetivamente esta série tem muitas personagens e há algumas que a gente ainda não falou. Há alguma que vocês queiram destacar nesta temporada que a gente não tenha falado tanto? Por exemplo... Eu senti que uma personagem não foi tão abordada nesta temporada e que me deixou um bocadinho triste, que é o Sam. Sam Obisanya é claramente das personagens mais interessantes e vamos dizer das mais simpáticas, né? Das mais queridas. E eu acho que esta temporada passou um bocadinho ao lado, mesmo até é possível a relação anterior com a Rebecca e era de vez em quando mencionada, de vez em quando flertavam com o espectador do que é que ainda haveria ali, mas não sabemos grande coisa e acabamos a temporada... Não foi resolvido, né? Foi um assunto que acabou por não estar resolvido. Sabemos que ele conseguiu o seu objetivo de jogar pela seleção da Nigéria, mas tirando isso não sabemos muito mais da parte dele, não é? E ele foi das personagens, sem contar, lá está com os principais, porque se calhar é aquele que eu não conto como principal, nós soubemos mais ao longo do tempo, tanto na primeira como na segunda temporada, e aqui na terceira parece que não houve muito desenvolvimento. Portanto, pelo lado negativo eu diria isso. Pelo lado positivo lá está o Colin, porque antigamente não sabíamos nada do Colin, e ele era sempre um dos que aparecia, digamos, destacados, mas não sabíamos nada sobre ele, e passámos a saber, ainda por cima um tema que é muito premente no futebol e no desporto, que é a aceitação da sexualidade, e portanto tudo o que sejam temas que sejam relevantes para a atualidade e que possam fazer com que pessoas sintam-se mais à vontade com o que são, eu acho que é sempre positivo, e portanto aí seriam os meus 2 destaques. Sim. Eu gostei muito deles terem aliado o Trent ali, portanto também ficaste a saber mais sobre o Trent, portanto acho que foi uma forma interessante que eles tiveram de abordar o tema, construindo ali também uma relação mais próxima, neste caso entre o Colin e o Trent. Acho que no fundo, não só obviamente a representação é interessante, mas acho que o ângulo que eles pegaram também acabou por ser interessante e diferente. Até porque lá está, parece que foi tudo pensado de início, porque o Trent passou a ser parte da equipa e com isso descobriu, e com isso nós descobrimos também que o Trent também era, ou seja, não era uma situação em que agora vamos chegar o Trent aqui no episódio e porque como ele é homossexual vamos introduzir nesta questão. Não, era alguém que ao acompanhar a equipa, lá está, e sendo ele jornalista, tendo ele, digamos, o faro para investigar, digamos assim, conseguiu perceber, portanto, fez todo o sentido aquela relação e lá está, como tu disseste bem, foi a melhor forma para abordar aquele tema e não foi uma forma de forçar a falar sobre o tema do futebol. Ok. Eu gosto de comentar sobre como a série aborda o Rupert nessa terceira temporada, que é um personagem que ele é pintado como o grande vilão, porque ele é, né, o grande vilão. Sim. Ele é o personagem com o caráter mais questionável, ele é o personagem que atormenta a Rebecca, que é uma personagem que a gente gosta muito, então... E ele faz questão de ser desagradável, ele faz questão de ser detestável como presença toda vez que ele tá em tela, né? E na reta final ali a gente vê que ele talvez seja arrependido
né, de ter sido o que ele foi, de ter feito o que ele fez, e a Rebecca, ela como cresce muito e passa ela supera o ódio que ela sentia por ele ali, né, de alguma maneira, e aí isso o diminui tanto, né, como ameaça, vamos dizer assim, que acaba refletindo na própria personalidade dele, assim. E aí eu acho que o Thiago comentou logo no início sobre o quanto o Ted Lasso tem essa coisa de, tipo, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, né, e a série aborda isso de uma maneira muito interessante. E eu acho que o Rupert, ele é uma síntese disso, sabe? Tipo, ele é um personagem que a gente odeia e que na reta final a gente quase sente pena dele, tipo assim, não dá pra esquecer tudo que ele fez, tudo que ele representa, sabe? E tipo, ele é quase um estereótipo mesmo do homem que trai e depois se arrepende e etc. Mas no fim, você vê que ele tá sozinho, sabe? E que todo o mal que ele causou voltou pra ele de forma fulminante, ali, ao ponto dele não ser mais importante. Aí tem aquela cena ridícula dele entrando no meio do jogo para brigar com o técnico. Isso é mesmo mimo de jogador de treinador de futebol, né? Quando tu estás ali no lowest point enquanto treinador de futebol é quando entras e começas a reclamar com o outro treinador e o gajo até caiu no chão, não é? O outro. Bem. Sim. E dizer que eu adorei essa cena porque a Gabardine trazia vestida, não sei se foi só, mas a forma como ele entra pareceu-me o Darth Vader. A forma como ele entra em campo, foi épico. O poder que tinha. Bem feito. Parece um vilão mesmo, um Darth Vader, né? Assim, todo de preto, um sobretudo e marchando em direção ao técnico. Eu em relação ao Rupert, e continuando nas referências de Star Wars, eu até queria que ele nesta temporada fosse mais até o Palpatine e o Nathan fosse o Darth Vader. E que ele tivesse ali a bocadinho, agora que estás a pensar. O tempo todo. Ao início era exatamente isso. Os primeiros episódios é um bocado essa ideia que dá dele a manipular o Nathan, ele a pôr as sementes, a dar-lhe o carro, a fazer as coisas todas para ele sentir o poder que precisa. Mas depois isso desaparece tudo. E não vemos nada disso. Ia-te só dizer que fica para um episódio do What If de Star Wars, terceira temporada no universo Ted Lasso. Um spin-off. O Tedverse. Não, mas o Rupert sempre achei uma personagem bastante interessante, porque ele é quase o oposto do Ted Lasso. Mantém o carisma, mas utiliza-o só para o mal, não utiliza para o bem. Mas no episódio em que eles falam da criação da Superliga, e a Rebecca tem todo o discurso de porque é que não deveriam fazer a Superliga, e o discurso dela é quase que direcionado pessoalmente para o Rupert e para aquilo que é a história do Rupert com o Richmond e com a paixão dele pelo futebol. E nós vemos algum toque de humanidade, nós vemos que ele está emocionado ou comovido por causa dela estar a referir o passado dele e a lembrar-se dessa situação. E vemos um bocado também de humanidade no sentido de ele foi apanhado quando era criança, o segurança repreendeu por ele estar a quebrar as barreiras, a saltar as barreiras para entrar no jogo, e ele depois, quando compra o clube, dá um aumento ao segurança por causa de ele estar a fazer o trabalho que está a fazer, sem nunca dizer ao segurança porque é que está a fazer, nem nada disso. Depois o que é que aconteceu? O que é que aconteceu a esse Rupert para nós chegarmos ao momento em que nós estamos agora? Para ele se ter tornado tão vilão no meio daquilo tudo. E eu acho que a história dele tem muitas semelhanças com o Nathan, e tudo se resume a poder. O que aconteceu ali no meio foi que tu conseguiste poder, e foi isso que corrompeu todo o resto, das inseguranças que tu tens e tudo isso. Mas até se falarmos do que é que eu gostava de ver dentro do universo do Ted Lasso, eu gostava de ver mais sobre o Rupert. Eu gostava de saber o que é que aconteceu entre o momento de paixão e o amor pelo futebol, de crescer sem nada, não seres ninguém, até chegares ao ponto de comprares um clube e seres corrompido pelo poder e tudo aquilo que acontece à tua volta e tornar-te um vilão no meio daquela história. Lá está, o Ted Lasso episódio 1, pronto. Havemos só chegar eles agora com as prequelas. Mas entretanto, olha, isto agora também vai parecer um bocado apressado, tal como a terceira temporada de Ted Lasso, mas o Dan também está aí a ficar com pouco tempo, por isso eu vou passar à nossa última parte, que é falar do futuro de Ted Lasso.
Portanto, para já, segundo o Jason, ficaríamos por aqui. Portanto, o que está planeado e o que está fechado é a terceira temporada e terminar por aqui, mas claramente os fãs queriam outra coisa e pelas entrevistas que eu tenho visto, parece-me que é isto que está planeado, mas também não dizemos que não a outras possibilidades que possam surgir aí, independentemente de ser a continuação do Ted Lasso ou ser spin-offs ou o que quer que seja. Parece-me, pelo aquilo que eu tive a ver, que não é uma hipótese totalmente fechada. Pergunto-vos a vocês, o que é que vocês gostavam de ver num futuro para Ted Lasso? Independentemente de ser um spin-off ou não, mas pronto, de uma segunda hipótese a este universo, o que é que vocês gostavam de ver? E aqui dou a oportunidade ao Dan de falar primeiro, que assim se ele depois se quiser escapar já a seguir, pode. Dan, força. Eu acho que acabou aqui. Eu não gostaria de ter que tivesse uma continuação. Eu acho que a série encerrou seus arcos, independente de ter encerrado da melhor forma possível ou não. Eu acho que acabou mesmo. Eu não sei. Talvez um spin-off, talvez uma outra série aproveitando esse universo poderia ser interessante, mas eu não costumo gostar muito disso, sabe? De séries assim, spin-offs. É porque assim, é diferente de um Star Wars, sabe? É diferente de um Senhor dos Anéis ou Game of Thrones, assim, que é uma série com uma mitologia própria, sabe? Com tantos universos para explorar e personagens para explorar. O Ted Lasso, ele se passa no nosso mundo, ele tem uma história que é uma história simples, sobre um personagem simples vivendo uma realidade ali, talvez não tão simples, né? Que é a do mundo do futebol, que não é todo mundo que vive isso. Mas eu não gostaria que tivesse uma continuação. Não descarto, porque eu acho que o dinheiro move muitas coisas, e até mesmo a posição do próprio Jason de não querer mais ser o Ted Lasso pode mudar daqui a 2 anos, 3 talvez, e volte, tenha alguma coisa, um especial, alguma coisa assim. Sim. Uma coisa pontual eu acharia interessante, sabe? Mas uma nova temporada, ou um spin-off, eu particularmente não me animo muito não, sabe? Eu acho que a história terminou ali e acho que terminou bem, no fim das contas, sabe? Então, não sei o que vocês pensam, mas pra mim fica por aqui, assim. Next. Quem quer ir? Eu já falei da minha continuação do Rupert. De resto podem parar. Só quero isso. Posso continuar. Eu acho que o arco do Ted terminou. Acho que já não há muito por onde escapar. É porque sentiu-se que, principalmente este último episódio, mas os últimos 2, que era a despedida do Ted. E seria muito estranho agora termos uma nova temporada em que o Ted Lasso voltaria, ou que vamos imaginar que ele vai treinar uma equipa nos Estados Unidos. Não sei. Acho que não iria cair muito bem, porque foi uma boa despedida. Tal como, por exemplo, o Michael Scott no The Office. A partir daquele momento em que despede, é verdade que aparece no último meu Deus, episódio. ele despede-se! Estou a brincar. Pois, que eu estou a dizer que isso vai não ser isto. Agora que me lembrei. O pessoal vai se esquecer, são 8 temporadas, né? Se não me engano. Sim. O pessoal vai se esquecer até lá. 9, pronto. Sim. Mas pronto, era para dar um exemplo de que quando há um final tão claro que é muito difícil continuar a partir daí. Aquela personagem agora não quer dizer, e olhando para todos os arcos, como o Dan estava a dizer, estão terminados. Conseguimos chegar com quase todas as personagens a um ponto em que podemos dizer, se não as virmos mais, percebemos mais ou menos onde é que ficaram e que está tudo ok. Mas continua também a haver muito campo para explorar. Lá está. Tanto no Rupert, se for uma prequela, como o Tiago referiu, há espaço e há várias personagens em que poderemos ver mais. E aquilo que é talvez mais relevante depois na tomada de decisão é o dinheiro. E a verdade é que a Apple TV, apesar de ter muitas boas séries, nunca teve um sucesso tão grande como o Ted Lasso. E isso é que vai pesar mais na decisão. Se calhar o Jason não quer estar mais associado à personagem, porque nós sabemos bem que quando um ator é associado a uma personagem, principalmente quando é uma
uma comédia, uma sitcom, às vezes é difícil de sair dessa personagem. E talvez tenha sido por isso essa decisão tenha partido mais do Jason em querer afastar-se da série. Mas eu acredito que quase todos os outros estariam de bom agrado de voltar a encarnar as personagens. Se for um spin-off, acho isso mais provável do que a continuação da própria série. Mas lá está. Não acho que vai ficar por aqui porque o buzz foi muito, a quantidade de subscrições que deve ter havido, mesmo com ofertas da Apple TV, deve ter sido relevante e, portanto, acho que de uma forma ou outra devem continuar. Fazer aqui uma pequena nota. Por exemplo, a Apple TV, devido ao sucesso desta série, comprou os direitos da MLS, que é a Liga Americana de Futebol, na sua plataforma. Okay. Isso mostra um pouco, não terá sido só pela série, né? obviamente, mas mostra que estão a apostar muito no conteúdo do desporto. E há pouco tempo lançaram um documentário só sobre o Real Madrid. Portanto, claramente, eles viram ali uma trend e estão a apostar nisso. E, portanto, a minha visão, olhando de forma analítica, com os dados que temos, é que vamos ter mais. O quê? Não sei. Mas e o teu coração? Tu, pessoalmente, querias ver mais ou ficavas por aqui? Quero ver mais. Acho que do TED em si, acho que está bem fechado o arco. Acho que na questão do TED, não estou a ver o que é que mais poderia meter. Portanto, seria as outras personagens. E tu, Tiago, acrescentas mais alguma coisa à tua wishlist ou ficas-te mesmo só com a prequela do Rupert? Há um personagem que me fascina imenso, que é o Coach. Se me puderem dar alguma coisa do Coach, que envolva menos rabo dele. O Coach quase podia ser assim um holiday special tipo Guardians of the Galaxy só com o Coach. Acho que resultava perfeitamente. Uma cena assim meio é só louca. isso que é preciso do Coach. Tipo, sei lá, uma viagem que ele fez, enganou-se no avião e foi para outro sítio qualquer e esteve lá um dia. Nós tivemos um episódio todo psicadélico na segunda temporada, se eu não me engano. É um episódio filler, mas é o melhor episódio fascinante. de sempre. Que é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Por isso, alguma coisa mais desse género. Deem-me só mais alguma coisa desse género. Um spin-off chamado Coach Weird. Em vez de ser Ted Lasso, é Coach Weird. Pá, eu da minha parte, eu gostava de ver mais, portanto, acho que se nós conseguíssemos ignorar aqui o último episódio, imagina o último episódio não existiu e que ainda está aqui pendente o que é que ia acontecer ao TED, aquilo que eu gostava de ver eu gostava de ver o TED noutras ligas, acho que isso dava ou seja, parte do fun também dele ter ido para Londres é o choque cultural da cultura americana com a cultura de Londres. E tu tens o TED a ir, sei lá, para a Espanha, não é? Que é uma vibe totalmente diferente. Ou para a Itália, ou por aí afora. Acho que seria engraçado e dava-te um revamp à série de teres, por um lado, um setting diferente e culturalmente diferente e depois novas personagens também, porque os jogadores seriam diferentes, etc. Portanto, acho que podia ser engraçado essa perspectiva enquanto fã, eu gostaria de ver. Não me parece que eles vão por aí, tendo em conta a forma como acabou, lá está, esta temporada. De forma analítica, acho que sim, eles vão continuar, provavelmente com spin-offs, pronto, porque, tal como o Guilherme disse, claramente há aqui muito dinheiro, eles identificam-se muito com o Ted Lasso, bem, basta entrares na Apple TV, que tudo o que te aparece é Ted Lasso. Hoje na WWDC puseram lá Ted Lasso também, do que eu ouvi dizer, portanto, claramente é um chavão muito grande para eles, portanto, acho que eles não vão querer deitar isso fora tão cedo, vão querer aproveitar de alguma forma. E quem diz série, até podem fazer um filme para a Apple TV Plus, acho que está tudo em cima da mesa neste momento, acho que é isso. Sim, porque se formos ver bem o catálogo da Apple TV e pelos valores que eu já vi, a Apple já gastou muito dinheiro com o conteúdo que tem criado. E tem séries de facto boas. As séries deles parecem filmes, a forma como está filmada, etc. O Morning vibe Show, é um filme. Falaste há pouco, aquilo lá está, é qualidade de cinema, está muito dinheiro ali envolvido. E a verdade é que se calhar aquela que teve menos investimento de início, porque era uma sitcom, basicamente o Ted Lasso, foi aquela que trouxe o maior revenue à empresa. Por isso é que eu digo que em princípio vai continuar. Como, não sei, provavelmente com spin-offs, é aquilo que eu vejo, mas em nível de dinheiro é aquilo que vejo acontecer. E já agora, só para dar aqui uma pequena nota que ao bocado não referi, eu não sei se vocês sabem, mas o Ted Lasso
quando começou como sketches na NBC. Sim. Ok. Sim. Pronto. E então a Apple TV, quando comprou, na altura quando eu li, foi mesmo um valor irrisório, porque a NBC não queria aquilo para nada, porque era só sketches, não. Pronto, era só publicitários aos jogos da Premier League que a NBC ia passar, e portanto não tinha grande valor naquele IP, naquela personagem. E então a Apple TV comprou aquilo por tudo e meia. O Jason é que acreditava na personagem e quis continuar, e foi assim que conseguiram. Por isso é que lá está. É claramente a série de maior sucesso até em nível de investimento e de lucro. Sim, eu acho que eles não estavam à espera que aquilo se tornasse aquilo que se tornou, porque a premissa em si era, ok, isto é engraçado, mas ficava por aí. Tens alguns membros do cast assim conhecidos, pá, mas nada comparado a olhar, neste caso o exemplo que tu deste do Morning Show, em que claramente, pá, é só rockstars. Mas bem, ficamos por aqui, ok? Se queriam dizer mais qualquer coisinha, eu peço imensa desculpa, pronto, mas vamos encerrar. Haveremos de ter aí mais oportunidade para ir falando nas redes sociais, e provavelmente daqui a se calhar um ano vamos estar a falar outra vez sobre Ted Lasso, ou especular, que é o que eu faço mais aqui, é especular sobre as séries e sobre o futuro das séries. Vou-vos pedir agora a cada um de vocês para se despedir. E façam plug ao que vocês quiserem, aos vossos projetos ou séries que recomendem. Usem este tempo como acharem melhor. Força! Dan, mais uma vez, começas tu. Tá bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Ana. Valeu também pelo papo, Guilherme e Thiago. Foi muito legal conhecer vocês e conversar sobre uma série que é tão legal. Eu faço convite para quem está acompanhando, para quem está assistindo, ouvindo, não sei, conhecer o Up, que é um podcast que a gente fala sobre videogames semanalmente, toda quarta-feira sai episódio novo. A gente fala lá sobre análise de jogos, sobre a indústria, sobre tendências, sobre tudo do universo de videogames, e é bem legal. Lá a gente tem aumentado nossa grade, estamos fazendo cada vez mais coisas. Agora, essa semana começa o Summer Game Fest, né, que é um evento que acontece lá nos Estados Unidos e que substitui a E3, né, aí, que era um evento central de premiere de jogos, de anúncios, de coisas. E a gente vai estar presente lá. A gente tem um dos nossos integrantes está nos Estados Unidos para fazer a cobertura, e a gente vai fazer uma série de programas cobrindo diariamente a Summer Game Fest. Então, aquele convite para quem se interessa por esse universo de videogames e conhecer, né? O nome é UP, né? E tá aí no Spotify, Deezer, etc. E quem quiser me seguir, acho que a Ana colocou o meu Twitter aí aparecendo no chat, então é só procurar por Jogadan, joga de jogar, né? Jogadan. Você me acha lá no Twitter, eu tô lá falando muita bobagem, de vez em quando algumas coisas sérias também. Mas mais bobagem. Mas valeu mais uma vez o convite, Ana. Foi muito legal. Obrigadão. Ia só te perguntar, tu não tiveste alguma vez a oportunidade de ir à E3? Ou não? Eu já fui à E3. Fui na última E3 presencial. Que foi em 2019. Então apontaste bem. Gostaria que ela ainda existisse. Gostaria de ir novamente. Foi uma experiência muito legal. Na época o Cyberpunk ainda não tinha saído, o Keanu Reeves foi no palco, então foi uma coisa muito legal, assim, estar lá. Se falta, mas acho que o Summer Game Fest vai, com o tempo, aí, cumprindo um papel de substituto, mais ou menos substituto, assim, quem sabe vai crescendo mais e tomando esse terreno, né? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo também, então eu torço para que a E3 volte. Força, Guilherme. Sim, desde já agradecer também o convite à Ana e agradecer a conversa que tivemos aqui, agradecer ao Tiago e agradecer ao Dan. Foi muito interessante. Eu gosto muito de falar de Ted Lasso, gostei muito de ver Ted Lasso e sugiro a quem ainda não viu que veja, porque até podem não gostar de futebol, não se importem, porque o que interessa é que é uma série bem escrita. Tem alguns pontos negativos, mas aqui é positivo e nós precisamos de positividade no mundo e na nossa vida, não é? Portanto, é essa a minha sugestão. Em relação ao que é que podem acompanhar da minha parte, eu sou jornalista e editor do CA Notícias, portanto, tudo o que possam ver por lá
estejam atentos, pode ser meu. Nos próximos dias eu não vou conseguir escrever muito sobre o mundo dos videojogos à série, portanto não vou fazer o acompanhamento da Summer Game Fest porque vou estar no Porto no Primavera Sound. Portanto, se quiserem ler artigos sobre a Primavera Sound e reportagem fotográfica, e não será minha, será dos meus colegas, estejam à vontade, iremos fazer essa publicação nas redes sociais e no site. E pronto, e vamos lá ver Kendrick Lamar mais uma vez. E é isso. Sim, acho que é uma troca justa. Acho que é uma troca justa trocar o Summer Game Fest por um festival. O Summer Game Fest podes ver o vídeo depois e tal, portanto... Vou ver durante o concerto de Kendrick Lamar. Vou puxar o telemóvel e ver as notícias. Está bem. Tiago, agora és tu. E eu agora sinto mal porque não tenho nada para promover. Não, mas obrigado pela conversa fantástica. Vocês os três são incríveis naquilo que fazem e é sempre bom falar de Ted Lasso. Eu não tenho nada para promover, mas podem me seguir no Twitter, Psicologia dos Jogos, e ver o que é que eu vou fazendo. Às vezes aparecem lá coisas sobre saúde mental, às vezes apareço eu a falar sobre os meus feitos de finalmente ter acabado 2 jogos de Legends of Zelda. Depois de 33 anos, finalmente, esta saga não existia até agora. O que é que se segue a seguir? Agora que acabaste isso, tens algum plano assim, próximo jogo que vais pegar? Sim. Vou continuar Legends of Zelda e agora vai ser Skyward Sword. Estou a deixar Tears of the Kingdom para o final de tudo isto. Mas está a ser divertido. Mas se quiserem ver um bocado sobre coisas de saúde mental, tweets aleatórios e eu a tentar perceber o que é que se passa no mundo, é seguir-me na Psicologia dos Jogos e ver o que é que vai acontecer. Está bem. Pronto, olha, fui também partilhando no chat os links de cada pessoa. De qualquer maneira, se não pegarem aqui, é só ir às redes sociais e vão conseguir encontrar. Um beijinho a vocês, meus convidados. Foi um prazer ter-vos cá com esse brilhozinho no olho a falar de Ted Lasso. Quem sabe não nos juntamos aqui daqui a uns tempos para falar sobre outra coisa qualquer do Ted Lasso. Vamos ver. Vocês, agora é um adeus, fiquem aí para a rede. Eu vou tentar descobrir a quem é que vou fazer, mas faço isso já com o ending, e isto depois vai estar disponível no YouTube e também na Twitch, ok? Portanto, fiquem então aí para a rede já a seguir, e é um adeus da minha parte. Vemo-nos quinta-feira. Tchau, tchau.